Oi, gente, vamos dar continuidade, ao nosso estudo, à nossa palavra, a qual Deus tem revelado àquele povo escolhido, não só a mim, mas aqueles que estão ouvindo e a temem a Deus, Ontem eu falei do profeta Jonas, da sua desobediência, um homem ao qual Deus tinha levantado para salvar uma nação, assim como ele levanta a mim e a você, Ele sempre diz nas suas palavras em Jeremias, em 50:20. Ou é 20:50, que eu e você somos o martelo e a arma de guerra dele, e ele conta conosco para fazer a obra dele na terra, Então, como Deus colocou no meu coração de falar dos profetas, da chamada, a qual eu coloquei o nome dos vídeos, a chamada, os escolhidos, eu venho aqui hoje falar de um profeta chamado Abacuque. Abacuque, a qual Deus também levantou Abacuque, Deus só levanta você e eu, em meio à luta, em meio à tempestade, em meio à dificuldade, para edificar a minha e a sua alma. Porque Ele não está preocupado com as coisas desse mundo. Ele não está preocupado com as coisas terrenas, e sim com as coisas espirituais. Lá em Gênesis, logo quando a gente nasceu, Adão e Eva, que já vem da nossa descendência, ele disse: eu vou lhe dar um espírito, e esse mesmo espírito eu vou requerer. Então, nós vamos prestar conta a Deus de acordo com o que nós fazemos aqui na terra, entendeu? E eu vejo nesses livros e as preocupações de Deus, de Jesus até quando esteve na terra, é de salvar a minha e a sua alma. Ele não está preocupado com as coisas terrenas. Falei do rico e Lázaro, que o rico ele só plantou as coisas na terra. E Lázaro, ele tinha o temor. Ele sofreu todo o tempo na terra, mas ele teve a vida eterna. Era um homem temente a Deus. Então, eu vejo a preocupação de Deus com a minha e com a sua alma, Aí ele foi aqui em Abacuque 3. Ele disse: Senhor, a oração do profeta Abacuque. Ouve, Senhor, as tuas palavras e temei. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Ele estava pedindo para Jesus avivar o meu e o seu coração, a minha e a sua alma, porque um homem e uma mulher com o coração fortalecido de espírito, irmão, não tem que segure. É a luta, é a dificuldade, é a tribulação que nos soube bem, a gente sabendo que Jesus vai vencer por nós. Porque ele disse: no mundo tereis aflição, tenha bom ânimo, eu venci e vocês também vão vencer. Aí eu posso agora me ver aqui Abacuque, orando, pedindo pelo aquele povo. Povo já desfortalecido na fé. Porque quando Jesus levantou os profetas, irmão, é porque não existia fé nos corações, queria sempre parar, queriam sempre desistir dos seus objetivos. Aí Abacuque fez uma oração. Ainda, Senhor, que esteja faltando mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que no curral não haja vaca, toda a vida eu me alegrarei no Senhor, que é da minha salvação. Essa oração, irmão, está no livro de Abacuque 3, viu? E no 17 ele diz: ainda que a figueira não floresça e que na vinda não haja fruto. Ele foi dizendo que tivesse lhe faltando tudo, mas ele estava alegre porque o seu espírito estava confiante na palavra. E quando Jesus quisesse determinar, quando Deus se levantasse a seu favor, tudo ia acontecer. Irmão, ele não está preocupado com as coisas desse mundo, não. Ele está preocupado com a minha e com a sua alma. Cabe a gente entender. Cabe a mim e a você. Por isso que eu falei lá em Lucas 6,19, da solicitude pela vida, a ansiedade que nós vivemos nesses últimos tempos, de querer tudo, de querer construir, de querer receber, de querer pedir. Muitas das vezes aquilo que não é nem da vontade de Deus a gente quer, mas a gente quer. E muitas das vezes Jesus nos dá aquilo que a gente pede, só porque Ele nos ama. Porque Ele diz: pedi, pedi e desce-vos-á. Buscar e a porta se abrir. Aí a gente agora começa a orar, começa a pedir e Deus nos entrega. Mas muitas das vezes não é da vontade dele. Eu digo isso por experiência própria. Mas o que eu quero lembrar hoje é o profeta Abacuque naquela oração, clamando, pedindo a Deus que avivasse o seu povo, que alegrasse o seu coração, que animasse a sua alma de espírito, que chegasse na vida deles, porque quando Jesus aparece e chega na nossa vida, o negócio é diferente. Irmão, não tem quem segure um homem escolhido e uma mulher separada por Deus, fortalecida pelo Espírito dele, determinada sabendo que Deus vai fazer, mesmo sendo desobediente, assim como Jonas fez.
Deus foi na vida de Jonas. Deus é na minha, na da sua família. É daqueles que o temem. Porque Deus não está preocupado com as coisas deste mundo. Ele diz, não andais ansioso por coisa alguma, porque eu já cuido de tudo. Entendeu? Tudo isso aqui vai ficar. Aí a gente vai agora, lembra que a gente vai morrer, vai deixar casa, filho, marido. Tudo que a gente construiu vai ficar dentro de um segundo. Aí a palavra de Deus vai se cumprindo. E é a nossa alma que teremos que prestar conta com ele, né? Porque ele diz, irmão, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Será que eu e você somos uma escolhida de Deus? Ele diz lá em Mateus, né? Que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ele falando comigo e com você. Que bom que nós somos chamados por ele, escolhidos por ele, transformados por ele de glória em glória, porque Paulo disse, a transformação é dia após dia. Nós não vamos ser perfeitos, porque o perfeito é Jesus. Mas nós vamos ser imitadores da sua palavra. Nós vamos tentar seguir os seus mandamentos, que é amar ele sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E que coisa difícil, irmão, é amar o próximo. Aqueles que nos aborrecem, aqueles que se levantam contra a gente. E muitas das vezes aquele que a gente nem conhece. Que muitas das vezes vem ao nosso encontro pedindo algo e a gente diz que não tem. E muitas das vezes a gente tem porque não está se importando com o problema do irmão. Aí esquecemos que isso é o ídolo de Deus. Que isso é a vontade do Senhor na terra, ajudar sem olhar a quem. Só temos que prestar atenção, irmão. Só temos que ter cuidado com a nossa visão espiritual. Que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a sua vontade. Então fique com essa meditação hoje do livro de Abacuque. Orando por aquele povo. Pedindo misericórdia, que avivasse o seu coração, que avivasse a sua obra, que levantasse o seu remanescente. E Deus tem me levantado e pode levantar você também para uma grande obra aqui na terra. E eu só tenho a agradecer.